Fala galerinha, tudo certo? Hoje estamos aqui para gravar mais um vídeo. Faz um tempo que eu não gravo, eu sei. Eu já estava com uma ideia de fazer um vídeo nesse sentido em relação à revolução solar. Por quê? Porque o meu pensamento é o seguinte, gente. Algumas pessoas acabam me perguntando quando a gente fala do mapa, quando eu estou oferecendo o mapa ou quando conhece o serviço do mapa, né? As pessoas têm uma dúvida grande sobre a revolução solar, que é um outro processo, é uma outra prática que se faz bastante na astrologia. E eu trouxe aqui dois vídeos referência para a gente poder ter um pouco de referência aqui de outras pessoas que não eu, para falar um pouquinho do que é essa revolução solar, do que significa, né, como que é esse trabalho. E depois vocês já sabem como que funciona mais ou menos os meus reacts aqui. Eu vou pausando, vou falando o que eu concordo, o que eu não concordo e como que é a minha prática, tá certo? Vamos começar pelo canal Astrologia Luz e Sombra, da Cláudia Lisboa, que eu gosto muito, né? Uma astróloga muito boa. E é uma referência muito boa para a gente poder trazer, para que a gente consegue trazer aqui para o canal. Vamos lá. Sabe qual é o assunto de hoje? Revolução solar. Eu acho que vocês vão amar, para quem já sabe o que é e para quem não sabe. A Revolução Solar é um mapa calculado exatamente para a hora do aniversário e que vai dar uma espécie de projeto para o nosso ano, para aquele ano que entra, que vai de aniversário até o próximo. Vamos lá, a Revolução Solar é um mapa que é um barato, que é lindo. Eu sou realmente apaixonada pela ideia de eu poder ter um projeto para um determinado tempo de vida. O mapa de nascimento, aquele céu que nos viu nascer, que presenciou a nossa primeira respiração, é um mapa que desenha uma espécie de rascunho de potências e forças que vão construir toda a história da nossa vida. É como se fosse realmente um roteiro que a gente vai aos pouquinhos cumprindo até chegar ao destino final, que é partir para uma próxima vida, enfim, de uma outra forma, e cumprido todo aquilo que nós nos propusemos de acordo com o mapa do nosso nascimento. Então, esse é o primeiro ponto importante para entender o que representa o mapa. Aí, no momento que eu nasço, no momento do nosso nascimento, a Terra está numa determinada posição da sua órbita em torno do Sol. Isso significa que quando eu olho para o Sol, eu vejo o Sol em tal grau de tal signo. Ele está em tal signo, num determinado grau daquele signo. Esse é o signo que a gente conhece. Esse é o signo que diz para a gente que eu sou escorpião, que eu sou peixe, que eu sou touro, e que é o que a gente conhece nos horóscopos dos jornais e das revistas. Então, a gente nasce com aquele signo. Daquele dia em diante, ela vai fazer sua primeira revolução em torno do Sol, e aí eu completo um ano de vida. E assim, vai a cada ano que se passa, ela volta para aquele lugar que ela estava da órbita no dia que a gente nasce. Isso significa que a cada ano o Sol volta a estar na mesma posição, no mesmo grau e no mesmo signo, no dia do nosso aniversário. Esse dia do aniversário. Isso é um detalhe importante para a gente entender de calendário. A Terra dá uma volta completa em 365 dias e 6 horas. Essas 6 horas não são contadas. Elas vão se acumulando e a cada 4 anos, 6 vezes 4, 24, nós temos um dia a mais. Então, o momento exato do nosso aniversário, só calculando. Isso, os horóscopos, eu e meus cachorrinhos, vai descer, tá lá, desceu menina. Isso é menina, gente, querida, uma geminiana. Então, voltando à história. A gente calcula o mapa do dia do aniversário e a gente vai saber exatamente qual é o momento que começa um novo ano. Pode até começar um dia antes, um dia depois, e até parece que está errado. Eu digo, seu aniversário vai ser no dia 6. Não, eu nasci no dia 7. Aí eu explico tudo de novo, não é bem assim. Você pode celebrar, claro, o dia 7 é o seu aniversário, mas nesse ano o aniversário será no dia 6, e aí tem uma hora que eu adoro, essa hora é legal da gente conhecer, porque ali é o ritual do começo de um novo ano. Feliz Ano Novo. É isso que nós temos que dizer a cada ciclo que entra. E essa ideia
de um mapa para o ano é a ideia de que nós temos ali uma espécie de roteiro de tarefas. E é tão bonitinho isso, gente, uma coisa tão delicada da vida. Porque vocês imaginam, todo final de ano, a maioria das pessoas faz meio que um projeto. Esse ano eu quero acumular uma grana, porque eu preciso fazer um curso. O outro diz, eu vou cuidar do meu corpo, eu vou malhar, eu vou fazer uma dieta, ou eu vou me empenhar no meu trabalho, eu quero produzir tais coisas, enfim. São projetos, uma espécie de desejos que a gente se coloca, é uma mentalização para que se cumpra um determinado roteiro naquele período. O mapa da Revolução é exatamente isso. Ele dá um mapa de tarefas, um mapa de possibilidades que naquelas áreas você tem para que se cumpram certas coisas. Então, nada melhor do que já saber o que é que está disponível para a gente até desejar melhor e fazer melhores escolhas durante aquele período. Então, eu vou dar muito rapidamente um pouquinho da base. Isso é muito, mas, gente, é muito mais amplo, tem muito mais informação, mas eu queria só que vocês tivessem uma ideia assim, para o começo do entendimento de uma revolução solar. Vocês entrem num site que que tem a possibilidade de cálculo de revoluções solares, pode ser chamado de retorno solar também, tem boas indicações, eu sempre dou as dicas de onde está, até nos comentários eu tenho passado, onde é que vocês encontram isso, agora vai outra, também geminiana, essa é a Sofia. E aí, vocês acessando isso, vocês vão ter lá as posições que eu vou falar agora para vocês. Vocês vão buscar a casa onde está o Sol naquele ano, a casa onde está a Lua, qual é o ascendente e qual é o meio do céu. Isso é muito básico, mas já dá super ajuda. A gente tem 12 casas e cada casa representa um setor da vida. A casa onde está o Sol é um dos setores que tem a ver com uma espécie de tarefa, talvez uma das tarefas mais importantes do ano. Se o Sol, por exemplo, está numa casa que fala de relacionamento, a tarefa mais importante é investir nas relações. Se o Sol está numa casa que é relacionada com o trabalho, a tarefa é trabalho e assim por diante. A casa onde está a Lua é onde é o nosso investimento emocional, onde nossas tarefas relacionadas com essa posição, elas vão ajudar-nos a lidar melhor com nossas emoções, nossas relações, nossa afetividade. A posição da casa da Lua vai indicar um outro foco importante para que a gente se estabilize emocionalmente. O signo do ascendente vai dar meio a carinha do ano. Se o ascendente é um signo que fala de novidades, é um ano de mudanças. Se o signo fala de organização, um ano que nós vamos ter a possibilidade de ter um universo até mais pessoal, organizado. E o meio do céu, isso é o que eu pretendo alcançar durante esse período. Uma espécie de missão, me dada uma missão, e essa missão ela deve ser desenvolvida e trabalhada durante o ano inteiro. Então, por exemplo, se o meio do céu está relacionado com o signo de materialidade, a nossa missão naquele ano é produzir algo material do trabalho, organizar-se financeiramente, enfim. Se o meio do céu está mais associado às questões imateriais, eu acho que a missão do ano é investir na espiritualidade e assim por diante também. Então, a princípio, são 4 tarefas, é bem mais do que isso, é bem mais complexo, a gente tem os regentes do ascendente do meio do céu, nós temos o signo da Lua e os outros planetas, inclusive, muita coisa além disso, mas por aí já dá para, dá maior caldo, já dá para ter uma ideia gostosa do que pode acontecer, do que a gente pode se propor, de como andam as coisas durante aquele período e programar-se melhor para aproveitar o ano que está entrando. Então, vamos lá, tarefa para casa, para quem está acompanhando o canal, calcular suas revoluções solares, ela vale de um aniversário ao outro, então quem fez aniversário há uns meses atrás, ou está fazendo agora, vale desses meses até o próximo, e se já está chegando o que vem, legal, já começa a olhar para o que está por vir e já começa a se propor a cumprir essas tarefas. É legal também olhar uma revolução solar anterior, como é que as coisas estavam, por exemplo, no último ano, e ver se a gente acabou cumprindo, nem sempre a gente consegue, também não dá para ser a ferro e fogo, se a gente conseguiu cumprir aquelas tarefas que a revolução solar me sugeria. Então, vamos lá, depois me contem, postem aí para a gente poder trocar uma ideia, ok?
Então fica por hoje isso, é uma novidade, eu não tinha falado ainda dessa maneira tão específica sobre Revolução Solar, e sempre lembrando que os comentários de vocês são extremamente bem-vindos, sou muito grata, continuem fazendo comentários, sugiram assuntos que vocês queiram que eu aborde, isso ajuda muito eu, né, anotar ali no caderninho, eu sempre digo anotadíssimo, para a gente poder ter uma troca real em relação ao que vocês querem. Compartilhem no Face, a nossa comunidade ali que está crescendo legal. E o canal, se inscrevam, mandem para os amigos, divulguem esse conhecimento, essa porta que a gente tem de entrada e saída para circular melhor um saber que é genial. Fica um grande beijo, gratidão, e eu espero vocês com carinho até o nosso próximo encontro. Beijo de novo. Galera, a Cláudia Lisboa, né? Eu sempre costumo mensurar, ou classificar, melhor ainda, ela como uma astróloga muito boa. Normalmente as referências que a gente tem aqui no canal dela são referências muito boas, muito completas, e esse vídeo também é mais um desses casos, né? Um vídeo muito bom. Tem alguns pontos aqui que eu quero trazer novamente para nós. O primeiro ponto é o seguinte: talvez ela tenha explicado de uma maneira um pouco mais profunda, que é esse giro do Sol, que é esse retorno, que é esse ponto. Ele parte de um ponto e ele volta para o ponto que ele estava no outro ano, né? Mosquito aqui. E eu acho isso muito pertinente, essa explicação, mas eu acho que é importante a gente salientar para quem não conhece muito astrologia, que basicamente a Revolução Solar é a foto do céu do momento, né? Então é do seu aniversário específico. Por exemplo, eu fiz aniversário no dia 7 de novembro esse ano, 7 de novembro de 2022. Então, até o dia 7 de novembro de 2023, eu vou viver uma revolução solar. Eu vou viver uma vibração daquele céu. E outra coisa que é muito importante, né, destacar aqui, é que existem alguns pontos. Esse céu é formado um desenho, uma mandala astrológica, um mapa astral, digamos assim, como todos os anos e como o ano de nascimento da pessoa. Forma-se um desenho, forma-se uma mandala astrológica. E todos esses pontos são pertinentes para análise. Porém, é muito importante o signo do ascendente. O ascendente desse ano dá o tom da revolução solar do ano. A lua dá alguns tons emocionais, alguns desafios emocionais ou alguns desejos, né? Fala de uma questão emocional aí. A casa que o Sol está nesse ano específico vai ser um assunto importante também, como a Cláudia muito bem colocou. O meio do céu também. Todos os pontos são pertinentes, né, gente? Mas tem alguns pontos que são realmente pontos de destaque que a gente tem que olhar com mais carinho quando faz uma revolução solar. Vamos ver o que o canal Astrologia Luz e Sombra fala. Vamos lá. Bom, hoje eu tô aqui para falar um pouquinho para vocês sobre a revolução solar e como essa ferramenta da astrologia pode ser utilizada para um planejamento do seu ano e um planejamento associado ao autodesenvolvimento. Eu já falei por aqui sobre a roda da vida astrológica, que é pensar então o mapa astral como uma roda da vida que tem 12 áreas, que a gente pode entender então como é que está o nosso estado atual em cada uma dessas áreas e se perguntar como a gente pode melhorar em cada uma dessas áreas. E também como o momento pode indicar para a gente quais são as áreas que estão ali com essa oportunidade, essas áreas que estão nos convidando a gente investir e desenvolver elas para obter uma maior satisfação na nossa vida. E então hoje eu quero falar justamente sobre a revolução solar, como uma oportunidade de durante um ano a gente investir em algumas áreas importantes da nossa vida. O que é a revolução solar? Antes de ela falar e introduzir o assunto, gente, eu quero deixar um ponto claro. Na verdade, destacar um ponto que a própria Cláudia Lisboa já trouxe. E o que é muito interessante, é sim muito interessante você fazer a revolução solar do ano que passou e do ano que está entrando. Por quê? Porque aí você consegue fazer uma comparação da sua vibração do ano passado com a sua vibração desse ano específico. Ou do ano que você vai entrar, enfim, para entender. Eu sempre uso o mesmo exemplo quando eu estou explicando para alguns clientes,
mas é um exemplo muito válido para todas as questões. Quando a gente tem, por exemplo, eu tenho pouco elemento terra no mapa, né? Tenho de sobra o fogo e o ar, mas o terra não. Então, uma revolução solar com um signo de terra, para mim, é muito importante, porque é um momento de implementar, é um momento de botar o pé no chão, de ganhar dinheiro, de materializar muita coisa na vida. Porque o meu mapa particular não tem signo de terra, entende? Então, quando a gente consegue observar, e é por isso que é legal fazer um trabalho mais amplo, fazer o mapa e fazer as revoluções, porque daí a gente consegue traçar um paralelo. O mapa sou eu, é o meu momento, é a minha vida. Isso não vai mudar, é a minha vida, é a minha história, é eu quando nasci até o momento que vou partir, digamos assim. Já a Revolução Solar está falando de um momento. E quando estamos falando de um momento específico, a gente fala de algo que é daquele momento, que é exclusivo daquele momento. Então não é como aquela vibração que eu sempre trago, quem sou eu, né? É um ano específico e ele tem que ser olhado com carinho e também com exclusividade. Solar nada mais é do que o retorno solar. Talvez você já tenha ouvido falar no retorno de Saturno, ele ficou muito famoso. Mas a verdade é que todos os planetas fazem o seu retorno, que é quando eles dão essa volta completa no zodíaco. E o Sol, quando ele dá então a volta completa no zodíaco, nada mais é do que o seu aniversário astrológico. Quando o Sol retorna exatamente no mesmo grau e no mesmo minuto que ele estava quando você nasceu, é o seu aniversário astrológico. Perfeito. E nesse momento, então, pode-se gerar um novo mapa, que é um mapa que vai ter a validade de um ano até o seu próximo aniversário, onde um novo mapa vai ser gerado. Mas no momento em que esse mapa é gerado, esse mapa da revolução solar, ele se torna como um mapa natal, no sentido de que ele é um mapa e ele funciona como um mapa ao longo desse período de um ano. Guia pro ano. E sendo um mapa, o que ele tem? Exatamente as casas astrológicas. Vai ter ali essas áreas de experiência que vão estar com alguns focos ao longo desse ciclo. Então, uma área que vai ser muito importante durante aquele aniversário vai ser a área onde está o Sol. Perfeito. O Sol trata de um tema central daquele ano, uma oportunidade que você tem de focar sua energia para desenvolver aquela área de experiência ali que está trazendo o tema do seu aniversário astrológico. E é muito interessante porque talvez você já tenha ouvido falar no inferno astral. O que se fala que é o inferno astral? É exatamente esse primeiro mês, esse um mês antes do nosso aniversário chegar. E eu gosto muito de comparar essa ideia de inferno astral com dezembro. Dezembro é aquele mês da correria, né? Em que a gente tem que finalizar o ano, a gente tem que terminar os nossos projetos, a gente tem um monte de encontros, a gente tem um monte de compromissos e muitas coisas para resolver. É um mês super corrido. E é o mês antes da virada do Ano Novo Civil, né? O 31 de dezembro. E o que acontece com o nosso Ano Novo astrológico? Cada ano vai ter uma temática, cada ano vai ter uma energia. Então, esse mês que antecede o início de um novo ciclo pode ser um mês em que as energias estão ali alternando, estão ali num movimento de mudança e por isso pode ser sentido como um momento agitado de finalização de um ciclo e início de um novo ciclo. De fato, gente, existe esse período chamado inferno astral, sim, mas ele é mal interpretado, né? Ele é o final de um ciclo. Então, o inferno astral é o período de um mês, o período de um mês que antecede o seu aniversário. Então, exemplo, eu faço aniversário dia 7 de novembro, então eu já sinto mais ou menos no dia 7 de outubro uma energia do inferno astral. E o que é essa energia do inferno astral? A energia do inferno astral nada mais é do que a energia do fim de um ciclo. Por quê? Porque aquela revolução solar estava se encerrando.
Então, está entrando uma outra revolução solar, uma nova revolução solar. Uma revolução solar para aquele ano em específico. Consequentemente, está entrando uma nova energia. Consequentemente, a energia daquele ano está no último mês, está no último processo. O que acontece então? Existe uma despedida. E quando a gente está se despedindo de um ciclo, existe um luto, existe uma morte, existe uma revisão. Né? Existe um processo aí de, será que eu fiz o que eu deveria? Essa energia está se esgotando. Será que eu estou no ano... vamos fazer uma suposição aqui, um ano de Libra. Então aquilo que diz respeito às relações foi encerrado? Eu consegui encerrar? Dá uma certa agonia, uma aflição, porque é como ela falou, é como se fosse um dezembro do mês do ano civil, né? É o último mês para aquele processo. Eu tenho que correr, eu tenho que pensar, porque o prazo daquela energia está se esgotando. Né? E será que eu fiz tudo o que eu deveria? Mais ou menos assim essa cobrança. Né? Mas a verdade é que as pessoas mais sensíveis podem sentir isso até antes mesmo de um mês. Então, até 3 meses antes do nosso aniversário, pode já ser um momento interessante de a gente abrir a nossa revolução solar, de a gente olhar para esse mapa e entender quais vão ser os focos e temas desse próximo ano. E como funciona essa temática, esse mapa? Assim como uma alunação, a gente vai ter 6 meses em que o nosso ciclo em relação a esse ano está crescendo e se desenvolvendo. Muito interessante. Então, no ato da nossa revolução solar, nesse retorno solar, é o momento de plantar as ideias desse novo ciclo que vai começar. Quais são os nossos projetos? Quais são os nossos objetivos? Então, o Sol trata do tema central do ano. A Lua vai falar daquilo que vai nos nutrir emocionalmente ao longo daquele ciclo e que vai ser importante a gente investir para obter segurança e equilíbrio emocional. A Vênus vai falar dos nossos prazeres, aquilo que vai ser valoroso para a gente investir, para se divertir e ter prazer ao longo do ano. Mercúrio vai falar de tudo aquilo que vai nos interessar, que vai mobilizar a nossa curiosidade, a nossa mente e que vai ser importante, então, a gente também olhar para aqueles assuntos. Muitas vezes, Vênus e Mercúrio podem estar apoiando o Sol na temática daquele ano, tanto por signo quanto por casa astrológica. Então, esses planetas pessoais vão dando pra gente ali essa importância desse ciclo. E a gente vai ter então 6 meses para um crescimento daquele ciclo, onde o ciclo vai se desenvolvendo, onde a gente vai entrando em ação, até ele alcançar o seu ápice. Qual é o ápice do ciclo da Revolução Solar? A oposição. Quando o Sol chega no seu signo oposto e complementar. É como se a gente chegasse na lua cheia, né? É o ápice daquele ciclo. Então, a gente tem 6 meses para um grande desenvolvimento daquelas áreas e de tudo aquilo que a gente quer desenvolver ao longo daquele ciclo. E depois, a gente começa o ciclo decrescente, onde a gente começa a maturar tudo aquilo que foi realizado, tudo aquilo que foi desenvolvido, e aí então é o momento de ir colhendo os frutos, fazendo as análises de tudo que foi feito, podendo fazer as críticas para nessa maturidade entender tudo aquilo que foi construído ao longo daquele ciclo. Então o ciclo vai decrescendo, né? Decrescendo, até ele chegar de novo numa conjunção, que é mais um retorno solar, mais uma revolução solar. Então, é lindo, porque todo ano, no nosso aniversário, a gente recebe do universo uma oportunidade de desenvolver algumas áreas da nossa vida. E a gente tem aquele ano com aquela oportunidade, e se a gente não aproveitar aquela oportunidade, ela vai passar, porque assim que o nosso próximo aniversário chegar, vai se iniciar um novo ciclo com novas oportunidades. Então é bacana a gente poder abrir o nosso mapa de revolução solar alguns meses antes da nossa revolução mesmo, do nosso aniversário, para que a gente possa fazer esse planejamento. Como que eu vou investir nessas áreas? De que forma eu vou
cuidar delas. E algumas perguntas que são interessantes, já que o Sol é que descreve o tema central daquele ano, é justamente como eu vou crescer em consciência em relação a essa área, né? Como que essa área pode me dar vitalidade e energia? Como que eu vou investir nela, né? O que vai ser importante eu fazer para realmente essa área aumentar em satisfação aqui na minha vida? Então, algumas perguntas que são interessantes para a gente fazer quando a gente enxergar ali qual é a área que o Sol está trazendo. E um outro ponto super interessante é que as revoluções solares também têm um ciclo de 33 anos. Bem legal esse em ponto. que, quando a gente faz 33 anos, né, ou 66, 99, né, são esses ciclos em que a gente tem como se fosse um retorno a si mesmo. Um momento em que os nossos ângulos, né, ascendente e meio do céu, eles vão se repetir. E por isso, o mapa vai ser o mais próximo possível do nosso mapa de nascimento. E por isso essa ideia de um retorno, porque a gente vai ter naquele ano a oportunidade de investir naquelas áreas que costumam já ser importantes no nosso mapa de nascimento. Então, se você tá aí próximo a essa idade, né, de fazer 33, 66, 99, pode ser muito interessante passar o seu aniversário na cidade onde você nasceu, ou próximo, né? Exatamente igual. Para que essa revolução solar seja o mais próximo possível do seu mapa de nascimento e você tenha essa oportunidade de fazer um retorno a si mesmo, de fazer todo esse investimento em quem você é, num mapa que é muito próximo ao mapa que traz as suas instruções celestes de quem você veio para ser, do seu processo de individuação, do seu processo de se tornar quem você veio para ser. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Galera, seguinte, sempre vão ter várias interpretações, mas eu concordo com vários pontos aqui colocados por esses astrólogos aqui no vídeo, né? Eu concordo com muita coisa. Eu acho que ela falou mais especificamente, né, Vênus e tal, alguns planetas, como que é, como que não é. Eu acho legal essa interpretação, eu acho válida. Eu acho que também é importante a gente pontuar alguns aspectos mais específicos e de destaque na revolução, porque senão o cliente também fica um pouco perdido, né? Eu faço revolução solar também, se vocês quiserem fazer comigo, é só deixar nos comentários aqui que a gente negocia, a gente conversa, a gente vê como que fica melhor para fazer. Mas alguns pontos são realmente interessantes de serem pensados, porque são questões talvez astronômicas da astrologia, né? Questões matemáticas da própria astrologia. Essa dos 33 anos é interessante, o ponto exato, o mapa vai ficar igual. Então seria um ponto na vida em que você volta ao ponto inicial e pensa e reflete, volta ao ponto zero, digamos assim, ao marco zero, né? Ao pensamento neutro das coisas. 66, 99 também. Outra coisa é que cada revolução é um momento único, porém meio que vai se repetir, pode ser que sim, mas ele é um momento único, né? É um convite para você, como eu falei. Às vezes você tem uma revolução solar num signo específico e em muitos posicionamentos de um elemento que você não tem, que você precisa. Então aquele ano é um ano mais importante para você. É um ano que você vai ter mais energia para aqueles aspectos em específico. Tá certo, gente? Poderia ficar horas e horas falando aqui sobre revolução solar, sobre o mapa astral, mas o vídeo já está bem longo. Eu quero que a gente fique com alguns pontos específicos. Qualquer dúvida sobre revolução solar, deixa nos comentários. Se quiser fazer revolução solar além do mapa astral comigo, deixa nos comentários. E a gente se vê então no próximo vídeo. Se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha e deixa seu comentário. Muito obrigado por terem assistido até aqui. A gente se vê então no próximo vídeo. Valeu, até a próxima!